Olá a todas, olá a todos. Chegamos ao 11º dia de Nissan. Então hoje a gente trabalha os atributos do mês de Shvat, 11º mês do ano cabalístico, cujo mazal é Dli. Dli é aquário. Olha só, existe uma história muito famosa que fala de uma pequena vila que ficava em um vale. Esse vale era cercado por duas montanhas. Na montanha da esquerda ficava um famoso palhaço e na montanha da direita ficava um notável sábio. Então era muito interessante, porque quando as pessoas estavam tristes, queriam se divertir, elas subiam na montanha da esquerda e lá estava o palhaço, e o palhaço ajudava a trazer alegria para as pessoas. Agora, quando as pessoas precisavam de um conselho mais existencial, elas subiam a montanha da direita e procuravam pelo sábio. Um dia, final de tarde, o sábio estava em casa, ele ouve batendo na porta, ele abre e aparece um senhor e fala: "Meu senhor, eu estou muito triste, por isso eu vim te procurar." E o sábio responde para o senhor, fala: "Mas, meu senhor, se você está muito triste, você deveria subir a outra montanha e falar com o palhaço, ele vai te trazer um pouco de alegria." E o senhor respondeu: "Mas acontece que eu sou o palhaço." Tem uma outra história, que essa é um trecho do Talmud. E aqui, esse trecho do Talmud é uma história complementar a essa que a gente ouviu, de quando a gente se comporta como palhaço, que a gente entrega muito para o mundo, a gente brilha muito perante o mundo, mas nem sempre a gente está completo. Às vezes a gente está com um buraco por dentro, mas por fora a gente está brilhando como um palhaço. Todo mundo ri, todo mundo acha a gente o máximo. Mas será que a gente está bem com o nosso mundo interior? Existe uma outra história que reflete um par complementar dessa situação. Eu ouvi essa história quando eu estava estudando no Pardes, lá em Jerusalém, em Israel. E é uma história que fala sobre o sábio no casaco de pele. O que é o sábio no casaco de pele? O sábio no casaco de pele é essa figura que aparece no Talmud, de alguém que sabe muito, vive em casa estudando, sai, faz as compras, vê alguma coisa na cidade, volta para casa, fica estudando, acumula muita sabedoria, desce para a cidade, come alguma coisinha, faz alguma coisinha, volta, fica estudando. Ou seja, se na história anterior a gente falou de um palhaço que alegra o mundo, mas por dentro está partido, aqui a gente está falando de alguém que conhece muito, que sabe muito, que estuda muito, mas que não compartilha seu conhecimento com o mundo. E qual é então a utilidade de tanto conhecimento? Claro que a gente pode argumentar e falar: não, mas pelo menos ele se tornou um sábio. Não, é verdade. É claro que tem mérito nisso, é claro que é bom. Mas tem muito mais mérito se essa sabedoria é compartilhada. Vamos entender um pouquinho desse mazal de Dli, que a gente vai entender essa história do sábio no casaco de pele. Dli, aquário. Sabe essa figura que carrega um aquário? Ele carrega um aquário com água para ser compartilhado com os outros. Água, a gente sabe que na Kabbalah significa o quê? Espiritualidade, Hesed, amor, Torá. Então, uma pessoa muito sábia
é como se ela tivesse um gli, ou um cli, um aquário, um recipiente bastante cheio. E esse pode ser um risco muito grande de aquário. Às vezes a pessoa de aquário é uma pessoa mais elevada, ou uma pessoa com certo acesso à sabedoria, e por isso mesmo ela pode ter a sensação que ela se basta. E é com essa energia que a gente vai trabalhar hoje. Ninguém está completo sozinho, né? Nos censos que a gente faz na Torá, é famosa aquela cena em que Moisés orienta a gente a cada um doar meio shekel, porque ninguém está completo sozinho. Então, hoje, no dia 11 de Nissan, é um dia que a gente vai atentar para o seguinte: quando a gente está influenciado por esse Mazal, Gli, aquário, com a energia de Shvat, e principalmente quem é do signo de aquário, a pessoa pode ter uma certa sabedoria, ela já pode ter vivido coisas, e essa sabedoria pode ser genuína, não é necessariamente prepotência, né? Quando é prepotência é pior ainda, mas às vezes de fato a pessoa já tem acesso a uma visão mais espiritualizada. Isso é maravilhoso, porém é pouco ficar dentro da sua casinha com um casaco de pele. O Tikkun de aquário vai estar em compartilhar essa sabedoria, assim como o portador do Gli, do aquário, com a água, recipiente para água, ou do Gli, recipiente, ele pode ter a sensação que com aquela água toda ele se basta. E com isso ele pode não perceber que o desafio dele é conviver e compartilhar. Então, no dia 11 de Nissan, vamos começar os nossos exercícios com uma reflexão. Aonde na minha vida eu tenho sido autossuficiente, aonde eu não tenho sabido ouvir os outros. Eu sei que tem coisas que a gente precisa até não ouvir demais os outros, mas é legal ter uma escutativa, saber escolher o que está ressoando com a gente ou não, etc. Mas hoje é um dia para a gente praticar, escutar um pouco mais os outros, escutar um pouco mais o todo, compartilhar mais com os outros. A gente já fala disso. Primeiro, a gente faz nossa reflexão. Aonde na minha vida eu tenho talvez tentado ser autossuficiente demais, sendo que a coisa poderia fluir melhor, ser mais próspera, se eu aprendesse a delegar, ou a compartilhar, ou a confiar. Eu não estou propondo a ninguém que faça uma mudança radical na sua vida. Essas coisas são fruto de construção para funcionar, né? Mas o primeiro passo hoje, tentar perceber se existe alguma coisa na nossa vida, ou alguma dor, ou alguma coisa que a gente acha muito errada, que a gente está tentando resolver sozinho, sendo que seria muito melhor a gente convidar Deus para participar, por exemplo. Deus, estou com esse problema, tá difícil superar isso aqui, tenho até vergonha de falar, mas vai, pede ajuda para Deus. E tem outras coisas que a gente pode pedir ajuda para os outros, ou ajudar os outros. Então, o primeiro passo é o quê? Reflexão. Aonde eu poderia colaborar mais com os outros, aonde os outros poderiam colaborar mais comigo, aonde eu estou tentando ser autossuficiente, etc. Segundo passo, oração. Por favor, Deus, me ajuda a ser menos resistente em lugares em que minha resistência não me ajuda. Ou, por favor, Deus, me ajuda a confiar mais nas pessoas e perceber rápido quando eu não posso confiar. Né? Tem várias maneiras
como a gente pode pedir para Deus, dependendo muito da nossa reflexão. Finalmente, uma ação prática. Esse é um dia excelente, por exemplo, para ensinar algo para alguém. Esse é um dia excelente para aprender algo com alguém. Esse é um dia excelente para fazer uma gentileza. Esse é um dia excelente para saber receber uma gentileza com gratidão. Esse é um dia excelente para fazer um esforço para ficar meia hora a mais na festa do seu amigo, que para ele pode ser muito significativo e vai te dar uma chance maior de ver pessoas que você não vê sempre, e assim por diante. Gente, olha só, se você chegou até aqui, lembra de curtir o vídeo, porque isso parece que faz uma diferença boa. Então, por favor, curtir o vídeo, se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, ligar a sinetinha e dar uma olhadinha no nosso link. No nosso link tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, se você quiser fazer uma aula com a gente tem grupos que se encontram terças e quintas à noite. Se você quiser vir uma terça ou uma quinta para conhecer, sem compromisso, para a gente vai ser uma alegria te receber. Clicando nesse link você vai encontrar no menu. Tem link para o Kabbalah Hub, que são aulas gravadas, caso você queira assistir no seu tempo, porque o grupo de Zoom a gente faz ao vivo, né? Online, né? Mas ao vivo. E acho que não hoje, mas num próximo vídeo eu quero contar para vocês. A gente estava vendo maneiras aí de monetizar o canal, enfim, de tentar deixar o canal mais sustentável. E a gente não é muito afim de ficar colocando a publicidade no meio do estudo, que parece que são assuntos muito, muito distintos. Então, um caminho que a gente está testando, só testando, é uma lojinha com, enfim, com produtos ligados ao canal, a Kabbalah. Então, quem quiser dar uma olhada, ela está em fase de testes, tá? É só você... Mas está funcionando porque eu sei que eu já encomendei e já chegou. Então, quem quiser dar uma olhada, às vezes é uma opção para você dar um presente para alguém ou comprar alguma coisa. A gente fica com uma porcentagem pequena dessa história, mas se der certo, acho que pode ser uma boa ajuda para o canal. Gente, muito obrigado pela atenção. Está sendo uma alegria. Amanhã é o último dos 12 primeiros dias de Nissan, mas fica tranquilo, fica tranquila, que tem bastante coisa para a gente estudar. Daqui a pouquinho a gente começa a contagem do Homer. Por hora, shalom, muito obrigado e até amanhã.